Nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer a instalação da IDE do AMPL, que é o software que nós vamos utilizar na disciplina. Primeiro, como é que vai funcionar o fluxo para que a gente utilize o AMPL IDE? Então, primeiro, parte-se de um problema real que você queira resolver com otimização. Para este problema, nós criamos uma formulação matemática. E essa formulação matemática, por sua vez, ela deve ser traduzida para a linguagem AMPL. Então nós temos o editor de códigos do próprio AMPL, onde eu posso fazer essa tradução. Basicamente, para você executar ou resolver o seu problema, basta que você crie 3 arquivos. Então o primeiro deles seria um arquivo que contém o modelo em si, a sua formulação. Esse arquivo é um arquivo de texto, porém com a extensão .mod. Nós temos também um arquivo para os dados, que teria a extensão .dat. Este também é um arquivo de texto. E por fim nós teríamos um arquivo que gerencia toda a resolução, toda a execução do modelo. Então este arquivo aqui é responsável por juntar o modelo com os dados e disparar a execução. A resolução do modelo que nós criamos, ela é feita por um software externo, que é um resolvedor. Existem vários disponíveis e no curso nós vamos usar, na maioria das vezes, o Cplex, que é um resolvedor da IBM. Então o que o AMPL faz é extrair, a partir dos arquivos que você gerou, um arquivo que seja compreendido por um resolvedor, que é um outro software, e esse outro software então vai aplicar algoritmos para resolver o seu problema. Não vou entrar em detalhes sobre como estes softwares resolvem os problemas, porque não é o foco no momento. Então vamos verificar aqui como é que pode ser feita a instalação. No SIGA estão disponíveis os arquivos que você precisa baixar. Então, o que você vai encontrar lá no SIGA são algumas opções. Veja que tem aqui para Windows 32 bits, para Windows 64, para Linux, para Mac. Então escolha a distribuição que se adequa ao seu computador. E feito isso, então vou escolher aqui a minha, que é o Windows 64. Vou descompactar os arquivos, é bem fácil a instalação. Então vou extrair para a pasta AMPL MS Windows 64. O local da extração dos arquivos pode ser da sua preferência, que eu vou extrair nos próprios downloads e vai funcionar do mesmo jeito. Então está sendo feita a extração, veja que é bem rápido porque não são muitos arquivos. Pronto, extraídos os arquivos, temos agora a pasta AMPL MS Windows 64. Vamos clicar nela. Então aqui dentro nós temos, por exemplo, o executável do AMPL, temos os arquivos executáveis dos resolvedores. Veja aqui o exemplo que eu falei de Cplex, é um programa que está aqui dentro. Então, para não nos preocuparmos em utilizar todos esses arquivos de uma maneira muito manual, nós temos aqui a IDE do AMPL. Então vamos entrar nessa pasta e veja que existe aqui um executável chamado AMPL IDE, que é o ambiente de desenvolvimento para AMPL. Vamos clicar nele, ele é baseado no Eclipse. Então aqui abriu o ambiente de desenvolvimento. Veja que aqui embaixo está o ícone do programa que está aberto. Se você quiser facilitar a abertura da IDE em outras vezes, pode clicar com o botão direito aqui e marcar que você quer fixar na barra de tarefas. Então aqui vai ficar um atalho. Ou então você pode criar um atalho para este arquivo aqui na sua área de trabalho. Tá? Então você pode simplesmente vir aqui, clicar em novo atalho, e aí você procura aquele arquivo. Vamos colocar nos downloads. Então minha pasta, downloads, AMPL IDE, AMPL. Então avançar e concluir. Perfeito, se tudo deu certo, agora eu tenho um atalho. Então veja que ele está aqui. Então eu tenho fixado um atalho aqui e um atalho aqui. Depois da instalação, para verificar se ela está funcionando, na aula 1 lá no SIGA eu disponibilizei 3 arquivos que são basicamente
o .mod, o .dat e o .run. Então baixa aqueles arquivos, copie para o seu computador em alguma pasta e em seguida abra eles aqui dentro. Então vamos navegar aqui nas pastas até a pastinha daqueles arquivos. Então eu coloquei na pasta códigos. Veja que aqui eu tenho os três, tá? Então vou abrir o dat, o mod e o .run. Não se preocupe agora se você não compreende o que é que está nestes arquivos. Nós vamos estudar como implementar o modelo nessa linguagem. Tá? Então aqui eu tenho dados, aqui eu tenho o meu modelo e aqui o script que controla a execução. Então para testar se está tudo funcionando, veja que aqui eu estou utilizando o resolvedor Cplex. Eu deixo selecionado o arquivo .run, vou aqui em comandos e enviar para o AMPL. Então veja que aqui embaixo ele jogou o comando include para aquele arquivo .run e todas as instruções que tinham dentro dele foram executadas. Então aqui está dizendo que aquele modelo foi resolvido, aquele problema foi resolvido, aqui eu tenho o custo da minha solução e aqui o valor das variáveis de decisão. Então está tudo funcionando perfeitamente. Se você utiliza Linux, a instalação é do mesmo modo. Você extrai os arquivos dentro de alguma pasta e você já pode utilizar a IDE. Basta criar um atalho. Se você quiser utilizar o AMPL em linha de comando, a única diferença é que você vai ter que colocar no path do sistema a pasta com os binários do AMPL. Então fique atento ao próximo vídeo. Nele nós vamos começar a estudar como formular matematicamente problemas de otimização.